E nós vamos começar conversando com o Roberto Mohamed sobre a situação do prefeito Walter Suman, de Guarujá, que saiu da prisão no sábado passado, reassumiu a prefeitura, mas ontem veio a público, se tomou conhecimento do que aconteceu durante a prisão dele, durante a busca que foi feita nos imóveis dele, o dinheiro que foi encontrado, como que foi encontrado, onde que foi encontrado esse dinheiro, os endereços. E parece que a situação do prefeito e do secretário de Educação, Marcelo Nicolau, se complica muito depois disso, não é, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Olha, como eu disse aqui, eu continuo criticando a atuação da PF na prisão dele. Eu acho que não havia necessidade nenhuma daquele espetáculo dantesco de colocar o prefeito do Guarujá na mala do carro. Não importa as circunstâncias do que aconteceu. Não havia a menor necessidade de submeter o prefeito do Guarujá àquilo. Ele estava sendo levado para prestar depoimento e tanto que depois o tribunal soltou. Não havia necessidade, é uma imagem que vai ficar gravada na memória que não havia necessidade nenhuma. Eu acho que espetáculos desse tipo não cabem, devem ser coibidos pelos delegados da Polícia Federal. Infelizmente isso não está acontecendo. Mas a situação do Suman está muito difícil. Primeiro, não há justificativa para tanto dinheiro em caixa. Isso não tem justificativa. Toda pessoa que é pega com muito dinheiro guardado em casa, Paulo, alguma coisa de suspeita tem nisso, isso é óbvio. Não há razão para um montante desse tipo estar na casa de qualquer pessoa, mesmo um investidor. Por quê? Porque se o dinheiro é quente, ele vai ser feito via banco, é muito mais seguro, inclusive. Então essa justificativa não existe e vai ser muito difícil justificar este dinheiro. Ao mesmo tempo que eu também acho que dificilmente uma condenação virá em relação ao que acontece, porque eu perdi a crença nisso depois que o Gedel foi solto. Por quê? O Gedel apreenderam 50 milhões de reais num apartamento dele e ele foi solto pelo STF. Então, eu não acredito mais em condenações a tempo suficiente em relação ao Poder Judiciário, em relação a políticos. Mas, no caso do Suman, a carreira política dele, na minha opinião, acabou. Acabou completamente. Mesmo que a gente aposte no esquecimento coletivo, que as pessoas acabam superando, tirando isso da memória, eu vou lembrar aqui uma carreira política que, aos poucos, nunca houve uma condenação, nunca houve um processo contra ele, poucos, só teve um por causa da Fazenda, mas, na verdade, a gente vê o que aconteceu com o Beto Mansur. O Beto Mansur, a carreira política dele foi emagrecendo, a cada ano menos votos, até o momento em que ele, mesmo sendo um político, talvez o político da região mais relevante ao lado do Márcio França, pelos cargos que ele ocupou como deputado, depois da prefeitura. E eu sempre disse, o Beto era uma liderança importantíssima para a região, mas você vê que a votação dele foi caindo pouco a pouco, né? Até ao ponto de ele não ter nenhuma chance de se eleger. E eu acho que o Suman vai encurtar esse caminho. Não sei se o processo de impeachment vai ter força suficiente na Câmara dos Vereadores, em Guarujá, mas eu acredito que a carreira política dele foi para o espaço. Na terça-feira, a Câmara de Guarujá aprovou por unanimidade a instalação de uma comissão processante, né, para analisar o pedido de impeachment. Daí a ser julgado procedente o pedido de impeachment vai uma grande distância, porque as câmaras são submetidas aos prefeitos, né? A menos que exista um consenso na Câmara de que é melhor tirá-lo. Aí é uma outra questão. E aí envolve até negociações políticas em relação a vice. O que foi revelado pela Polícia Federal, que é muito comprometedor, são as histórias, né? O secretário de Educação, Marcelo Nicolau, tinha um imóvel alugado em São Paulo, onde foi encontrada uma quantia de R$1.325.000 em dinheiro. Ele disse que ele alugava esse apartamento, mas não sabia de quem era que ele alugava.
e a Polícia Federal descobriu que a escritura está em nome de um filho do prefeito Walter Suman. Assim como aconteceu em Santos, num apartamento também na rua Carolino Rodrigues vazio, foram encontrados R$300 mil e o apartamento está em nome de 2 filhos do Walter Suman. A situação dele ficou muito feia, eu lamento, porque eu acho que ele teve uma carreira surpreendente e admirável. E é lamentável que ele tenha, que se isso for tudo que foi visto, levar à confirmação de que aconteceram os desvios, não há dúvida de que foi mais um caso em que uma boa carreira se desfaz por causa da tentação que o dinheiro produz. Infelizmente, era um cara que tinha uma carreira política brilhante pela frente, brilhante. E às vezes as pessoas se surpreendem e dizem: você às vezes é tão incisivo em relação a algumas coisas. Mas nesse caso, a gente fica decepcionado, porque você acha que uma pessoa está indo no caminho certo e vê que, na verdade, era fumaça para encobrir o que acontecia, né? E a tentação realmente do poder é incrível, como ela destrói carreiras políticas.